São 3 perguntas principais que eu faço quando vai criar qualquer negócio. Primeiro, é o quão doído é a dor para quem tem. Segundo, quantas pessoas têm a dor. Terceiro, qual a tua capacidade de resolver essa dor de maneira integral. E aí, toda vez que eu vou criar qualquer tipo de negócio, eu procuro uma dor, eu procuro um problema. Porque quem tem um problema, tem uma dor. Quem tem uma dor, tem um problema. E quem tem um problema, tem uma necessidade de solução desse problema. E está disposto a pagar por isso. E quão escalável é isso, é o truque do quanto vale o seu projeto. Da sua proposta de solução desse business, da sua proposta de solução desse problema que nasce uma ideia de negócio. E aí você joga as 3 perguntas. Porque de nada adianta. Se você tiver uma dor muito grande, mas que 10 pessoas tiverem, você não ganha grana. É verdade. Exato. Se tiver uma dor que muita gente tem, mas a dor é pouco doída, ao ponto que as pessoas não estão dispostas a pagarem por isso, você também não ganha grana. Mas às vezes é foda responder essas 3 perguntas no começo, né? Não, mas Talvez não. 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 Você não tem que meter um MVPzinho e testar? Pra ver Antes disso, o processo que eu ensino pra galera, e que funcionou na minha vida, e que funciona pra todo mundo, o que eu ensino, é você estressar antes do MVP. Eu crio processos. Eu chamo de... É porque MVP... Imagina uma galera jovem, um cara de 13 anos que não tem grana. E o teu mundo é outro. O que você enxerga é outro, porque você tá sob outra proporção. Eu tô falando com o jovem. O jovem não tem grana. Ele quer desenvolver um app, mas não tem grana. Não tem grana. O cara sabe o problema, o cara tem a ideia, mas ele não tem a técnica. Exato, aí eu ensino. Eu ensino. É isso que eu faço com os jovens. O que é que eu falo pra ele? Eu falo o seguinte, você não precisa gastar nem R$1 no MVP. Você não precisa gastar nem R$1 até durante todo o processo de validação. Você vai gastar algum dinheiro quando você entender que o business é bom de verdade. Então eu criei um processo que tem pontos críticos no meio. Ponto crítico é o momento de pensar. Como é que chama? Tem uma palavra bonita pra isso. O brainstorm? Momento de imposição, não. Site? Enfim, momento de parar pra pensar. É pra você... E eu criei um método que você faz uma análise das suas etapas. Porque você só vai seguir em frente se o business for bom. Porque senão você vai perder tempo, dinheiro e energia. Reflexão, brainstorm. Reflexão. Ah, tá. Mas você não acha que talvez, pra quem tem a chance, obviamente, não tô falando pra quem não tem a chance de não fazer isso, mas pra quem tem a chance, investir algo pequeno e falhar propositalmente quase, é importante pra você? Sem dúvida. Faz parte da trajetória. Exato, pra você não desesperar quando algo ruim acontecer? Exato, eu chamo de negócios pontes. É você criar negócios pontes, e negócios pontes pode ser você trabalhar para outra pessoa, pode ser fazer estágio, tem diversos tipos de negócios pontes, pode ser você criar um business. E esses negócios pontes, eles te trazem essa autoridade, esse know-how, essa casca grossa que você precisa para você empreender. Então, a tendência de você criar o primeiro negócio e dar certo é mínima, isso é um fato. Sim. Só que a tendência de você criar o primeiro negócio, falhar, e o teu segundo ser bem sucedido, ou ser mais bem sucedido do que o primeiro, é muito maior. É isso que eu ensino pros jovens. No mínimo 50%, né? Sem dúvida. Ou dá certo ou não dá. E aí tem 3 coisas que eu falo pra galera o tempo inteiro. Que é o seguinte, primeira, já ia falar o meu negócio de novo, não é isso não. São 3 coisas que você precisa entender na hora de você fazer essa parada. A primeira parada é você olhar pra você mesmo e você ver, cara, o que é que eu tô fazendo? Pra onde eu quero chegar? Pra onde eu vou? O que é que eu tô vivendo agora? A segunda é você entender quais são as atitudes que precisam ser tomadas pra isso. E a terceira delas é você começar a executar, colocar em prática pra você ter perspectivas. Porque é um processo, né? Tem 2 maneiras de você criar business. Ou você transforma a tua paixão em um negócio, ou você encontra a oportunidade e aproveita dela. A melhor maneira, a maneira mais fácil, na verdade, de você criar um negócio bem sucedido é você transformar a oportunidade no business. Sim. Mas eu tenho uma perguntinha, rapidinho. Você enfrentou alguma dificuldade ao contratar pessoas? Porque imagina, eu tô contratando muitas pessoas agora pro Flow, né? E em teoria é muito simples, né? Porque eu tenho uma marca que é benquista, que as pessoas querem trabalhar. Então tem profissionais já que lidam, que tem o sonho de vir pra cá. E a estrutura que a gente tá montando é uma estrutura que faz sentido. Quantas pessoas olharam pra você e falaram assim, cara, quantos anos você tem mesmo? 14? Então, brigadão. Esse foi o meu filtro. Eu sempre soube onde eu queria chegar e eu sempre soube aonde o meu business ia. Então as pessoas que não confiaram em mim pela minha idade, eu cortei fora. E as pessoas confiaram, eu não analisei qualificação técnica, eu não analisei nada. Eu não tinha grana no começo do meu negócio, meu pai nunca investiu nem R$1 em mim. Eu tinha graninha que eu tinha feito vendendo chicletes e cupcakes no colégio. O que foi que eu fiz? Eu trouxe sócios pra dentro do business. Se você não sabe, você colhe quem sabe. Então eu trouxe um cara de 24, um cara de 25, um cara de 23. E aí um cara fazia vendas, outro cara fazia marketing e design, e outro cara fazia desenvolvimento. E esses caras foram os únicos que chegaram na reunião e conseguiram pelo menos fingir que não iam rir.
Isso daí, deixa eu comentar isso aqui. Isso daí que você passou tem um nome em negociação que é distrato. O cara te distrata, no fundo. Ele te diminui por algum fator pessoal teu. No teu caso, foi a idade. E eu sofri exatamente a mesma coisa no início da minha carreira. Eu virei gerente muito cedo na P&G. Na época, era a maior empresa de bens de consumo do mundo. Eu era gerente de compras nível Brasil, de uma categoria. E aí, quando eu ia falar com fornecedores, era o presidente da empresa. E era um cara, sei lá, 70 anos de idade, sei lá, 50 anos de idade. Aí quando falava comigo por telefone, né, ainda não tinha Skype e tudo mais, ele falava comigo. E quando vinha fazer a reunião presencial, mas é você o Mário? Sim, sou eu, Mário. Mas é você? Que Mário? Sua chefe não vem junto? Que não, Mário? Você vai sentar aqui comigo. Essa eu já falei, você sabe que você vai Aí isso é um distrato, é uma forma de te colocar. Só que depois, quando você vai conhecendo a pessoa e vai conversando, ele fala, pô, esse cara não tá aí à toa também. Né? E eu acho que essa tua personalidade e a gente conversou isso aqui em alguns episódios. Galera, se vocês não viram os episódios anteriores, tem uma sequência lógica, ou não tão lógica assim, mas que as coisas se conectam muito. O que você tá falando é que você tem tesão pelo negócio. Você transborda a vontade de fazer acontecer. Então, você envolve as pessoas com você para aquele propósito. Então, não interessa a idade, interessa o cara estar junto contigo na parada para fazer acontecer. Do caralho. E eu tenho uma história muito boa sobre isso. Conta que aí, mano. a maior loja fornecedora de material escolar lá de Alagoas, assim que eu tive a ideia do negócio, eu fui até eles, né, pra negociar, pra tentar trazer eles de parceria pro meu business. E aí eu cheguei lá, sentei na salinha de espera, chegou o dono e falou assim, cadê teus pais? Estão no banheiro? Eu falei, não, é comigo mesmo, a reunião. Ele falou, não posso conversar com você, eu acho até que é ilegal. Não quero quero conversar, acho até que é ilegal. Mandou embora e fui pra casa. Passou um ano, minha empresa cresceu e eu fechei concorrente dele. Ele pegou o telefone, 1 ano, me ligou. Falou assim, aquele papo que você queria bater comigo ainda tá de pé? Eu falei, não, fechei com teu concorrente e tá sendo muito melhor que você. Pode ter certeza que esse ano ele vai finalizar maior que você pelo faturamento que eu tô trazendo pro negócio dele. Chupa! Isso com a... Chupa! Chupa! Nem sei que esse cara chupa. Tudo dá volta. Foi que nem um professorzinho que chegou pra mim e falou que eu ia ser uma vergonha pra minha família, falou que eu não ia ser nada, falou que eu não tinha potencial de fazer nada na vida, que eu ia ser um merda. Exatamente com essas palavras, eu encontrei ele no shopping. Ele chegou pra mim e falou, Davi... Maceió? Ele falou, Davi, eu acho que você não se lembra, mas eu me lembro. Porque eu bato na minha cabeça sobre isso todos os dias, o quão errado que eu tava na atitude que eu tava tomando. E você, pra mim, foi a prova de que eu não posso julgar os alunos pelas notas que eles tiram. Eu falei, chupa! Lindo de se ver. Chupa, mas aí eu vou dizer uma coisa que eu aprendi também. Deixa o ego de lado, porque às vezes esse cara criou agora uma nova ideia. Porque quem perde... né, está lá trabalhando. Então, às vezes, ele criou alguma ideia, se ele quiser falar com você, escuta. Que é uma questão de outra face, né, também, porque assim que é a famosa hipocrisia, a mistura da linha tênue do ego com a hipocrisia, porque pensa que, por exemplo, depois de 3 anos, o cara se transformou no maior fornecedor do Brasil. E aí você cagou pra ele, você devolveu com o que ele fez de ruim pra você, do tipo assim, cara, caguei pra você, passa 3 anos, então, tudo bem? Aquela conversa de 1 ano depois, você quer ter de novo, enfim, é um ciclo infinito de... Só que eu tinha 14 anos. Sim, Nossa, não, cara, não tô nem julgando isso, Então, pelo cara, amor de Deus. exatamente. Hoje, talvez, eu agiria diferente. Exato. Sim. Mas Ou não, ou mandaria ele se fuder do mesmo jeito. Chupa, Tipo, chupa. Eu imagino, às vezes ouso dizer eu o seguinte, gosto de perder a oportunidade. Às vezes, tipo, essas oportunidades eu prefiro perder do que abaixar a guarda e falar, beleza, agora eu vou te escutar. Cara, às vezes foda-se, que a oportunidade se Exatamente. criou. Eu vou te fazer um desafio aqui. Era um desafio pra acontecer no começo, mas a gente pode tocar aqui o barco. Você vai desconfortar hoje, você vai cutucar o espectador do Critique, que tem 20 anos de carreira, sentado no sofá e olhar pra você pela primeira vez e falar, cara, como assim? Um moleque começou a empreender com 13 anos? Como com assim? 20 e tem- Então, esse cara que tá te vendo agora, você tá falando pra ele. Uhum. Entendeu? Porque eu imagino a tua situação no começo da tua jornada, o quanto você deve ter recebido de feedback, mas feedback nonsense pela tua idade, entendeu? Tipo, as pessoas não te conheciam e é óbvio, elas olham, a primeira impressão que elas têm é, porra, o que esse moleque quer? Tem 13 anos, meu, quer fazer uma... Pô, uma pergunta, na tua empresa, na tua primeira empresa, você sonhava, puta, minha empresa vai ter um valuation de milhões... como que é? Você falou um negócio muito legal, da dor
quantos tem a dor, né, no list it, né, e quantos tem a dor, e como você resolver a dor integral, mas você não pensou nesse formato naquele momento, né? Ou já meio que estruturando dessa forma? Pensei, mas não executei. Ou tive o sentimento de que esse era o caminho, mas eu não consegui materializar esse sentimento em palavras ou ações. Talvez a minha intuição, que é poderosa e que eu respeito e escuto ela diariamente, ela tenha me dito que esse era o caminho a se seguir. Mas eu não segui. Por isso que eu vendi a empresa por um valor baixo para o mundo de startups. Por quanto você vendeu? 600k com 18 anos. 600 mil. Tem gente que passa a vida e não junta isso. Perdão, tá? Porque quando eu falo esse negócio, a galera enlouquece. Tipo assim, como assim você fala que é pouca grana? Cara, é porque você não conhece o mercado de startup. Você não conhece a questão dos múltiplos, dos cálculos de valuation. Você não sabe. E aí você soa arrogante ao falar uma coisa, né? O pessoal pode olhar com você Exato. e pra gente com muita... Esses caras são arrogantes. Não, hoje. Agora imagina o seguinte. Imagina eu... Eu vou trazer um parêntese só pra trazer um contexto. Se um moleque hoje cria uma empresa com 13 anos, é assustador, não é? Hoje. Assustador. Imagina em 2014, quando eu comecei. Exato, cara. Eu fui bode expiatório, cara. Me deram um pau de todos os lados. Eu sofro consequências emocionais disso até hoje. Foi por isso que você entrou na Forbes, pessoas abaixo de, né, jovens. Forbes abaixo Under de... 30, com 16 anos. Cara, sensacional. Eu fui o mais jovem da lista. Caramba. Da história da lista, né? Isso dá um gancho legal de você falar um pouco sobre a molecada. A molecada millennium. Por que eu tô falando isso? Dentro de uma empresa grande, você hoje tem contrastes de baby boomers com millennials, convivendo sob o mesmo teto. É verdade. E, cara, eu não dentro da empresa, mas eu costumo ouvir alguns feedbacks de gente mais velha, assim, dizendo, porra, essa geração que vem aí tem acesso a tudo, na minha época era tudo mais difícil, que é muito difícil saber o que eles querem, porque eles não conseguem parar e já estão se movimentando para outras coisas, não tem foco. Como é que você acha? Obviamente que é um feedback enviesado, de uma galera mais conservadora lá de trás. Como é que você vê hoje essa molecada que está entrando no mercado hoje, sintonizada com tecnologia? Qual que é o perfil dessa molecada? O que você tem a dizer para eles? São caras que são imparáveis. Não tem nada que para esses moleques. Eles colocam uma missão na cabeça e eles vão até o fim. Pega o que eu sou, tem moleque muito melhor do que eu no mercado aí a rodo. Vários. Que eles já estão vindo de fábrica assim. A galera mais nova tá vindo com um novo Q mental, com um novo modo de agir, com um novo modo de pensar de fábrica. Esses caras vão dominar tudo. Tudo que vocês podem imaginar. Eles têm essa pegada de inovação dentro do espírito deles. De inquietação, de mudar as coisas, de fazer diferente dentro de quem eles já são. Isso vai mudar tudo. Tudo que vocês podem imaginar. De todos os mercados que vocês podem imaginar. Que esses moleques meterem a mão, eles vão transformar. Eu tenho uma preocupação para ser debatida. Que a gente tem visto, mesmo no mundo corporativo, né, de pessoas que já vieram de talvez uma geração anterior, que até a gente pode talvez se incluir nesse modelo, mas a geração dos 30 que está sofrendo grandes restrições em relação à mentalidade para o trabalho. Um consumo muito grande que chega num ápice em que isso quebra. Você acha que existe, de alguma forma, algum tipo de preparo que os jovens deveriam fazer, enquanto ainda jovens, para não ter algum tipo de surto? Quando chega aos 22, 23, o cara pode ter já falido 2, 3 vezes. O cara pode sentir um conflito de que a vida foi para um caminho que ele não queria. Quais seriam as dicas que você daria para esses caras que querem chegar lá? Como que eles se preparam mentalmente para isso também? Não só na parte de business, mas sem esquecer da parte mental. A conta fecha. Se você quer saber a questão, a conta fecha. Cara, isso que eu tô falando, por favor, filtrem bem o que vocês vão escutar e coloquem um belo no filtro no vídeo de vocês. Eu me lasquei muito pra chegar até onde eu cheguei, mas muito. Emocionalmente falando, em diversos outros aspectos. Eu também não falava sobre isso, que eu tinha medo. A galera ia falar, ia me julgar. A galera acha que tá perfeito e Exato. Aí vem a questão da expectativa, acho que eu sou muito bom e quando eu falo um negócio desse se frustra. Valeu a pena, cara. Eu não faria nada diferente. E se eu pudesse ter me lascado mais, quebrado a cara mais, pudesse optar, optaria por. Mas é porque a minha mentalidade é ajustada e alinhada pra esse tipo de coisa. Pra converter problema em oportunidade. Pra converter não em caramba, o que é que eu posso fazer pra melhorar nesse aspecto? Mas pra isso você precisa ter um quê emocional
desenvolvido. Você precisa ter uma mentalidade antifrágil ali já desenvolvida para te ajudar a conseguir converter essas paradas negativas em coisas boas. E aí a grande questão é um problema? Sem dúvida alguma. Quando você começa a fazer isso novo, você sofre diversas consequências. Não é à toa da quantidade de pessoas que estão aí, que começaram cedo, os atores, que no final tipo, hoje em dia, com 30, 40 anos, já quebraram a cabeça várias vezes. Mas eu prefiro muito mais me lascar agora pra viver uma vida tranquila pelo resto da minha vida, porque hoje eu tenho 20 anos e eu sou independente financeiro, desde os 15 anos, e eu sou livre financeiramente, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso dizer não pra oportunidades boas se eu não quiser fazer. Quando eu tiver com 30 anos, eu quero ter 6 filhos. Quando eu tiver com meus 35, 36 anos, eu não vou precisar trabalhar. Eu vou trabalhar se eu quiser. Essa é a diferença da liberdade verdadeira. A liberdade verdadeira, ela te permite não fazer tudo, mas não fazer nada caso você não queira, né? E é isso que eu quero ter. A gente tá falando sobre TISC, meu fator motivador é a liberdade. E o empreendedorismo me proporciona essa liberdade. Porque se eu quiser passar um ano morando nas Maldivas, ou passar um ano num barco rodando um planeta, eu posso, se eu quiser. Fantástico. Qual é um significado de liberdade pra mim, mental, psíquico? Independente da minha posição em empresa, é a gestão das minhas expectativas. Definitivamente. Porque se eu tenho estabilidade emocional para gerir as minhas expectativas, eu tenho controle sobre a minha vida de indivíduo para meio externo. É muito louco. Tem uma reflexão do Yuval Harari, Homo Deus. Ótimo livro também, galera. Recomendo aí a leitura. Ele coloca que umas duas dimensões que o ser humano tem para virar, para imitar Deus. A primeira é a felicidade, que vem da gestão de expectativas. A segunda é a imortalidade, que é proporcionada pela tecnologia. E a tecnologia, ela influencia tanto na nossa vida que a gente começa a ver cada vez mais comum no futuro figuras como a sua. Por exemplo, vou dar um pequeno... Não a questão do empreendedorismo, mas, por exemplo, a vida de uma criança de 1 ano que não sabe falar, mas sabe folhear um iPad. É verdade. Né? Eu com 1 ano, cara... Destravar o celular do pai. Destravar o celular do pai. Entre 10 e 20... Contrastando com o Diego falando folhear o iPad. Folhear o iPad. Olha o contraste. Olha da criança de um ano. na própria fala dele, o Diego ele já... tava babando, eu também, né? A criança de 1 ano e o Diego que fala folhear o iPad. Desculpa, folhear os Você canais. entregou tua idade agora, 100%. Folhear foi foda, né? Foi foda. Slide, Isso aqui sei é lá. folhear, caralho. Isso aí já é velho, por sinal. Você tá Pois com o é. iPad, você tá Não, tecnológico, vai hein, ser cara. É que removido, você é um né? cara velho falando de coisas novas, entendeu? Mas tá bom, tá massa, tô curtindo. E você pega essa molecada aí que tá entrando no mercado de trabalho, já sintonizada com tecnologia, com uma porrada de ambição. É outro timing. Por isso que a gente tá vivendo um conflito de gerações agora. Cara, a nossa vida, a humanidade, ela tá se acelerando de uma forma muito mais rápida do que no passado, se vocês forem ver. Tem um dado, vou dar um dado aqui. A molecada que tá nascendo agora, ela vai se formar para profissões que não existem ainda. 30%. 30%? Tá, ok, beleza. Dados. 30%. Precisamos de dados. Dados. É isso aí. Dados. Então olha que louco isso, velho. Isso é muito louco. Então a Não. gente vai criar essas profissões pra elas. Ou elas vão criar pra elas mesmas, Ah, né? sim, não é a também. gente. Nós já estamos Não, mas criando nós aqui no vamos dar Flow. uma A gente oportunidade, já, né? A gente já é velho. Sim. A gente já é velho pra essa galera que tá vindo Nós aí. já criamos, inclusive no Flow, algumas. A gente tem um coordenador de cortes. O que é um coordenador de cortes? O corte já é uma invenção. Então, o coordenador de cortes é a invenção da invenção. Nós já temos aqui. Provavelmente essa pessoa... E vão surgir diversas Vão, outras. É porque diversas. alguns empregos somem, alguns empregos somem, outros surgem, né? Sim. É verdade. A própria demanda e revolução do mercado vai criando novos... Big Data tá matando um monte de profissão. Cara, tem uma profissão que é o cara que fica na frente do computador, que é o revisor de machine learning. Tem um cara que é o revisor de algoritmo de conteúdo explícito. O cara passa o dia na frente do computador dizendo sim ou não, se a máquina acertou ou não para aquela parada para educar cada vez mais a machine learning. Isso não existia 2 anos atrás. Existe agora. Então o mundo tá mudando. E aí, a parada que você tava falando, que conectando com o que eu penso aqui, que é o seguinte: o problema todo é quando o mundo muda, o mundo evolui,
E a galera pensa que deve continuar tendo as mesmas atitudes que tomava no passado para ter um bom resultado nos dias de hoje. Não funciona mais. Não dá. Você vai estar dando murro e ponta de faca no momento que você chega. Meu pai fez uma coisa no passado e teve um bom resultado. Se eu pegar exatamente o que ele fez e aplicar nos dias de hoje, o resultado vai ser completamente diferente. Mudou. Não dá mais. Esse é o principal motivo de treta entre pais e filhos. Que é literalmente o pai quer que o filho siga do jeito que ele espera que seja. Exatamente os mesmos passos. Os mesmos, e tem dois caminhos, tá? Ou quer utilizar o filho como ferramenta de impulsionamento. Alguém é pai aqui? Não. Não, né? Não que eu Não saiba. que saiba. Não. Eu também não, não que eu saiba. Espero que não. Esqueçam que eu falei isso, porque vai que vem uma pensão aí, eu tô lascado. Aí não tem uma liberdade financeira. E os pais que chegam e falam pros filhos assim, eu quero que você realize os sonhos que eu não realizei de maneira inconsciente. Ele usa o filho como estratégia e ferramenta para realizar os próprios sonhos frustrados. Ou que ele quer que os filhos sigam exatamente o mesmo caminho que ele seguiu. É ser médico, é ser médico. É ser engenheiro, é ser engenheiro. E aí o pai se frustra com o moleque quando ele não segue o caminho que ele espera. O moleque cresce frustrado, né? Porque se cede. Né? Porque cede. E aí ele vai passar o resto da vida inteira vivendo o sonho de outra pessoa. Trazendo a felicidade pra outra pessoa. O pai tá sendo egoísta e o moleque também tá sendo egoísta com ele mesmo. A partir do momento que ele não sabe quem ele é, não sabe o que ele gosta, não sabe o que ele quer fazer da vida, e ele simplesmente aceita caminhos de futuro que foram propostos pra ele, que ele não sabe nem o porquê, que ele não sabe nem o que é. A quantidade de evasão de faculdade que a gente tem de dropout é gigantesco. Aí eu fui conversar com alguns jovens que largaram a faculdade, e eles me falaram assim, Davi, eu larguei a medicina porque eu não sabia o que era a faculdade. Eu só fui descobrir quando eu cheguei lá dentro. Eu falei, caralho, como é que você escolhe uma decisão tão importante como a profissão do teu futuro e você não para pra estudar com a grade que você vai a grade que você vai aprender, a grade curricular que você vai aprender dentro da faculdade? Tá errado.